Fala pessoal, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade aí na nossa genética. Hoje nós estaremos falando da segunda lei de Mendel. Aguenta aí que a gente já volta! Bom, galera, olha só, estamos nesta aula, tá, falando da segunda lei de Mendel. Para muitos, tá, a genética sempre foi uma coisa meio atravessada, sempre desceu meio de lado para alguns. Nunca entenderam o tal do azão, do azinho, e quando se falava muito menos das leis de Mendel, aí mesmo que o negócio encrespava. Mas é simples, tá? Gente, é muito simples. Só relembrando, a primeira lei de Mendel é a lei da pureza dos gametas. O que significa isso? Significa o seguinte, que na hora de fazer os gametas, porque todas as leis de Mendel é para produção de gametas. Então, na hora da produção de gametas, você imagina, o indivíduo é azão, azinho para uma determinada característica. Na hora de produzir os seus gametas, lembra, ele é um indivíduo 2N, quer dizer, ele tem dois conjuntos completos de cromossomos, tá? O gene que nós estamos trabalhando está um em cada cromossomo do par, né? Então o que vai acontecer? Na hora da formação dos gametas, na hora do processo de meiose, esses cromossomos homólogos, esses cromossomos do mesmo par, num deles está o azão, no outro deles está o azinho. Durante a meiose, esses homólogos têm que se separar. Então o que acontece? Em um grupo de gametas vai ficar apenas o gene azão. Em um outro grupo de gametas ficará apenas o gene azinho. Então isso mostra o que para nós? Que na hora da formação dos gametas, os genes se separam. Então eles se apresentam de maneira única, de maneira simples, ok? Em dose única, vamos falar assim? Em cada gameta. Então, um gameta ficaria com azão, o outro gameta ficaria com o azinho. Isso é a primeira lei de Mendel. Essa primeira lei de Mendel a gente utiliza para todos os exercícios. Tá? Em tudo quanto é exercício de genética, nós utilizamos a primeira lei. É da onde nós descobrimos a origem do gene. Se veio do pai, se veio da mãe e assim por diante. O que nós temos na segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel é a tal da segregação independente. O que significa isso? Na primeira lei de Mendel, geralmente nos exercícios que a gente coloca bem a primeira lei de Mendel, a gente fala de uma herança monogênica, tá? Uma determinada característica, ok? Uma determinada doença ou alguma característica no organismo, determinada por apenas um único par de genes, tá? Um único par. Então suponha lá a polidactilia. A polidactilia é uma herança autossômica dominante, onde o indivíduo azão-azão ou azão-azinho é um indivíduo polidáctilo. Ele tem 6 dedos, tem um dedo supranumerário. Enquanto que o indivíduo azinho-azinho tem 5 dedos normais. Então, uma herança monogênica, só tem um par de genes ali envolvidos e assim por diante. Agora, o que eu vou utilizar, para que eu vou utilizar a segunda lei de Mendel? Quando eu quero 2 ou mais características no exercício. Quando eu quero determinar 2 ou mais características. Então, por exemplo, eu quero saber se o indivíduo tem possibilidade de ser polidáctilo e ter albinismo. Opa, estou trabalhando 2 grupos de características. 2 grupos de características, genes diferentes, tá? Agora, estes genes,
estão em pares de homólogos diferentes. Em pares de homólogos diferentes. Olha nessa tela aí que está na sua frente. Você está vendo aqui, ó. Você está vendo esse Azão Azinho, tá? Num par de cromossomos e o Bzão Bzinho no outro par de cromossomos. Vamos supor que aqui a letra A, né, está determinando a polidactilia e a letra B a questão do albinismo. Então o que nós percebemos? Que as características são determinadas por pares de genes diferentes, ok? E eles estão localizados em pares de homólogos diferentes. É isso que envolve a segunda lei de Mendel. Eu tenho duas ou mais características localizadas em pares de homólogos diferentes. Por que é chamado de segregação independente? Porque na hora da formação dos gametas, não significa que sempre o Azão estará ligado com o Bzão. Não significa que sempre o Azão terá que estar ligado com o Bzinho. Existem possibilidades diferentes. Por quê? Porque na hora da separação, tá? O Azão vai para um lado, o Azinho vai para o outro. E esse Azão poderia estar se combinando com o Bzão ou poderia estar se combinando com o Bzinho. E com o Azinho a mesma coisa. Então você vê que existem caminhos diferentes a serem seguidos. Possibilidades. Então existe uma possibilidade do Azão ficar com o Bzão. Existe uma possibilidade do Azão ficar com o Bzinho. Existe uma possibilidade do Azinho ficar com o Bzinho e existe uma possibilidade do Azinho ficar com o Bzão. Possibilidades diferentes, tá? Diferente da terceira lei de Mendel que nós vamos ver depois, os genes A e B estariam no mesmo par de cromossomos. Eles estão vinculados, eles estão ligados. Então significa que o A sempre vai estar em contato com o B. Agora, existe possibilidade de ter alguma mudança nessas configurações? Sim, nós vamos ver lá na terceira lei de Mendel. O que eu quero que você entenda agora é que os genes se segregam, se separam de maneira independente. Então o Azão pode ficar com o Azinho, o Azão pode ficar com o Bzão ou com o Bzinho. Ou o Azinho pode ficar com o Bzão ou com o Bzinho. Então eu tenho 4 possibilidades, né, de formação de gametas, né? Esses 4 joguinhos, né, esses 4 conjuntos de gametas diferentes. Então essa que é a segunda lei. Então se você ler o que está escrito aqui, ó, na herança de 2 ou mais características, os fatores, né, os genes segregados na formação dos gametas não se fundem, mas se distribui de maneira independente nos gametas, segundo todas as combinações possíveis. É isso que nós falamos. O Azão não tem que obrigatoriamente sempre estar com o Bzão. Ele pode estar também ligado com o Bzinho. São possibilidades diferentes. Ok? Agora, quantos fenótipos, quantos genótipos nós vamos encontrar nessas heranças aqui, vai depender de quantas características que nós estamos trabalhando. Quando nós chamamos de dihibridismo, trihibridismo, isso significa o quê? 2 características, 3 características. Porque quando é uma característica só, nós chamamos de monohibridismo. Entendeu? Monohibridismo, dihibridismo, trihibridismo. Agora, para nós entendermos como isso funciona, eu preciso que você entenda quantos gametas, tá? Quantos gametas podem ser formados, quantos gametas diferentes podem ser formados, para nós entendermos
quantas combinações possíveis poderão acontecer nesta herança que nós estamos trabalhando. Tudo bem? Então eu quero que você preste atenção aqui, ó. Eu vou te mostrar aqui no meu caderno o que é isso que eu estou falando. Tudo bem? Bom, galera, então aqui no caderno você vai olhar o que nós estávamos falando ali. O número de gametas possíveis para nós entendermos quais as possibilidades, quantas possibilidades de cruzamentos nós vamos ter. Então, nós vamos usar uma continha bem simples. Número de gametas possíveis é igual a 2 elevado a n. O que seria esse n? Esse n, tá? É o número... Falhou a caneta aqui. O número... Tá? O número... Essa flecha aqui não está saindo. O número de pares de heterozigóticos. De heterozigóticos. Tá? Número de pares de heterozigóticos. O que significa isso? Olha só. Azão, azinho. Tá? Eu tenho um par de genes, tá? Na condição de heterozigóticos. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou aplicar a formulazinha. Se eu tenho um par de heterozigóticos, então eu vou ter 2 elevado a 1. Que esse 2 elevado a 1 vai me dar o próprio 2. Então, quais são os dois gametas possíveis de serem produzidos por um indivíduo azão, azinho? Eu tenho o gameta azão e eu tenho o gameta azinho. Olha que fácil. Olha só a aplicação. Suponha que o indivíduo seja azão-azão. Você está vendo heterozigóticos aqui? Pares de heterozigóticos? Não. É homozigótico. Então, o que nós teremos? 2 elevado a 0. Isso vai me dar 1. Só produz um tipo de gameta, o gameta que carrega o gene azão, porque só tem esse gene. Agora vamos olhar um pouquinho mais complexo. Azão, azinho, bezão, bezão. Então percebe, quantos pares de heterozigóticos eu tenho aqui? Apenas o azão, azinho. Então o que nós vamos fazer? 2 elevado a 1, que me dá 2. Agora, olha só, pela regra aqui do chuveirinho, né, que a gente está usando na segregação independente, o azão tem possibilidade de cruzar com esse bezão, mas ele pode também cruzar com outro bezão. Mas, para nós, aqui não vai fazer tanta diferença. Então, a gente vai ter gametas azão-bezão e a gente vai ter o azinho podendo com bezão ou azinho com outro bezão. Então, a gente vai ter azinho-bezão. É uma outra condição, né, de arranjos que a gente pode ter de combinação aqui com esses gametas. Agora, vamos deixar mais complexo ainda. Azão-azinho, bezão-bezinho, que é uma condição que a gente vai usar muito nos exercícios. Então percebe, um par de heterozigótico, outro par de heterozigótico. Então vamos lá, 2 elevado a quantos? A 1 e 2. 2 elevado a 2 que me dá 4 possibilidades de gametas. Então vamos ver? Ó, azão com bezão, azão com bezão, azão com bezinho, azão com bezinho. Azinho com bezão, azinho com bezão e azinho com bezinho. Então, olha aí, 4 combinações possíveis na formação dos gametas. Seguindo, então, a nossa regrinha aqui, ó, número de gametas possíveis, né? 2 elevado ao número de pares de genes heterozigóticos. Bacana? Agora, vamos complicar o negócio? Vamos deixar mais complicadinho? Percebe o negócio aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezão, dezão, dezinho, ezão, ezinho, ok?
quantos gametas possíveis. A gente não vai determinar quais são, mas quantos gametas possíveis nós teremos aqui. É 2 elevado a n, né? 2 elevado ao número de pares de heterozigóticos. Então eu tenho aqui, ó, um par, 2 pares, homozigótico não entra, 3 pares, 4 pares. Então eu vou ter 2 elevado a 4. Então 2 elevado a 4 vai me dar 16 gametas diferentes. Como seriam esses gametas diferentes? A gente teria assim, ó, o Azão pode combinar com Bzão, com Czão, com Dzão, com Ezão. O Azão pode estar combinado com Bzão, com Czão, com Dzão e com Ezinho. E aí a gente vai fazendo combinações. Eu tenho 16 combinações possíveis. Agora, existe um tipo de exercício que a gente vai só fazer uma prática bem tranquila dele aqui, para a gente poder entender uma tabelinha, né, que a gente vai aprender a construir ali, que eu já vou te falando. Essa tabela aí, na hora de um exercício, na hora de uma prova, cara, você nem pensa em fazer, tá? Eu vou te ensinar um macete para trabalhar a segunda lei de Mendel, de boinha, sem ter que fazer aquela tabela louca lá, ok? Então vamos fazer o seguinte, a minha pergunta é, quantos cruzamentos, né? Vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Quantos cruzamentos possíveis, tá? Possíveis entre. Vou usar esse mesmo indivíduo aqui, ó. Entre Azão, Azinho, Bzão, Bezinho, Czão, Czão, Dzão, Dezinho, Ezão, Ezinho. Quantos cruzamentos possíveis entre esses indivíduos aqui e o outro? Azão, Azão, Bzão, Bezinho, Czão, Czão, Dzão, Dzão, Ezão, Ezinho. Eu quero saber quantos cruzamentos possíveis daria para fazer entre esses dois indivíduos. Então, o que eu tenho que fazer? Determinar o número de gametas que cada um pode produzir. Sabendo o número de gametas que cada um produz, é só fazer o produto dos dois. E aí eu terei o número de cruzamentos possíveis entre esses dois indivíduos. Então eu vou chamar esse indivíduo de A e vou chamar esse indivíduo de B. No indivíduo A, tá? Eu tenho 2 elevado a n. 2 elevado a quantos? Olha lá, um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Então, 2 elevado a 4, eu vou ter 16 combinações de gametas desse primeiro indivíduo. Do indivíduo B, o indivíduo B, vamos lá olhar quantos heterozigóticos tem? Eu tenho esse heterozigótico, esse é homo, hétero, homo, homo, hétero. Olha só, então eu tenho 2 elevado a n, 2 elevado a 2 igual a 4. Então, o que eu vou encontrar nessas combinações? Quantas combinações, quantos cruzamentos possíveis dá para existir entre esses dois grupos de indivíduos aqui? Então, é só fazer 16 vezes 4, no qual eu terei 64 cruzamentos possíveis. Se você estivesse montando aquele quadro, o quadro de Punnett que a gente vai falar depois ali, você teria que ter 64 combinações. Dá para fazer isso durante uma prova? Não, nem pensar. Então, o que você vai ter que fazer? Tudo fora. Então, percebe, é bem simples. Você calcula o número de gametas, ok? E depois, você só multiplica, né? Faz o produto desses dois números de gametas aqui. Você tem o número total de cruzamentos possíveis. Bem simples, né, gente? Galera, existe a parte clássica dentro da genética, tá? Então, o que nós vamos olhar agora nesse de hibridismo, para mostrar para você a questão do quadrinho de Punnett, que a gente acaba utilizando, às vezes, quando o exercício é pequenininho, a gente até utiliza ele para fazer toda a separação dos gametas, facinho ali. Mas quando o negócio é maior, aí já complica já bastante, tá?
Então aí você acaba sendo obrigado a fazer esse quadro como um todo. Mas, pelos macetes que eu vou estar mostrando para você depois, né, você não vai precisar, você vai poder abolir esse quadro aí para sempre. Tá? Então, assim, ó, numa questão clássica, tá? Falando sobre dihibridismo, por exemplo, levando em consideração as ervilhas do Mendel, o que nós vamos ter que levar em consideração? Ele levou em consideração 7 características. Tá? 7 características foram levadas em consideração. Ele levou a questão da rugosidade, a cor da ervilha, o formato da vagem, a posição das flores, a altura. Então ele levou várias características aí em consideração. Nós vamos utilizar aqui 2 características, a cor da semente e a textura da semente. Então a gente vai falar de ervilhas amarelas e verdes e vamos falar de sementes lisas e rugosas. Então a gente vai trabalhar com 2 características. Então, se você olhar nessa tela, você vai perceber ali que existe a chamada geração parental, onde nós vamos cruzar ervilhas completamente puras. Então você vai perceber que as cores amarelas elas são dominantes sobre as verdes, né? E a forma lisa é dominante sobre a forma rugosa. Então nós vamos encontrar ervilhas amarelas e lisas, então a gente vai estabelecer para ela o padrão Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Você vai perceber que a letra é sempre utilizada com o padrão, né, a inicial da característica recessiva, por isso Vzão para amarela e Vzinho para verde, tá? E Rzão para lisa e Rzinho para rugosa. Então a característica recessiva que acaba dando a letrinha que nós acabamos utilizando, tá? Aqui no caso das ervilhas, né? Só nesse esquema, nós vamos cruzar ervilhas amarelas lisas com ervilhas verdes rugosas, tá? Esse é o padrão puro delas. Então a gente tem Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, cruzando com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Utilizando a nossa formulazinha básica para determinar o número de gametas possíveis, a gente vai ter 2 elevado a n, e aí a gente vai perceber 2 elevado a 0. Tá? Porque não tem pares de gêmeos heterozigóticos. Então a gente vai ter apenas um gameta para amarela lisa com apenas um gameta verde rugosa. Então Vzão, Rzão, com Vzinho, Rzinho. Quando a gente fizer o cruzamento dessas 2 ervilhas, vamos perceber a geração F1 100% amarela lisa. Porém, perceba ali, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, quer dizer, um duplo heterozigótico. Quando nós fizermos um cruzamento entre os indivíduos da geração F1, tá? Nós vamos perceber, tá? Pelo número de gametas, tá? Nós vamos ter 16 cruzamentos, 4 gametas para o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, com outro Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então a gente vai ter 16 cruzamentos possíveis, tá? O que eu quero mostrar para vocês nessa próxima tela? Nós vamos ter vários genótipos, tá? Porém, temos 4 fenótipos. A gente vai ter 4 fenótipos e vamos ter vários genótipos. Fenótipos que nós vamos encontrar: amarelo com liso, amarelo com rugoso, verde com liso, verde com rugoso. Opa! É aquele padrão que a gente viu da segregação independente. Vzão pode cruzar com Rzão ou com Rzinho, e o Vzinho pode cruzar com Rzão ou Rzinho. Então é o padrão que a gente acaba trabalhando. E existe uma coisinha clássica nesses exercícios. Quando eles falam assim, ó, foi cruzado um duplo heterozigótico com outro duplo heterozigótico, né? Então teve um cruzamento entre 2 duplos heterozigóticos. Qual é a proporção fenotípica? A proporção fenotípica vai ser uma proporção clássica, 9, 3, 3, 1. Nós vamos encontrar 9, tá, indivíduos para o fenótipo completamente dominante, um indivíduo para o fenótipo completamente recessivo, e aí a gente vai encontrar híbridos. 3 de dominante, por exemplo, da cor e a semente rugosa, e 3 a cor verde com a ervilha lisa. Então a gente vai encontrar 9, 3, 3, 1. Tá? Isso é fenótipo. Cuidado, não é genótipo.
Agora perceba nesse desenho aí, nesse gráfico. O que nós fizemos na coluna da esquerda? Na coluna da esquerda nós colocamos os gametas que nós conseguimos separar. A gente foi lá, era Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então a gente pegou Vzão com Rzão, tá lá no primeiro quadrinho. Vzão com Rzinho, Vzinho com Rzão e Vzinho com Rzinho. E vamos encontrar isso lá naquela linha de cima, a mesma coisa, porque os dois indivíduos são iguais. Resultado disso, nesses quadrinhos, perceba, são 16 quadrinhos de resultados. O que nós estamos fazendo? Vzão, Rzão com Vzão, Rzão. Cruzou o quê? Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E a gente vai fazendo esses cruzamentos. Agora você vai perceber a proporção fenotípica. Você vai perceber ali que todos esses quadrinhos amarelos com a linha fechada, a linha bem escura ali, você vai perceber que todos eles, apesar de terem genótipos diferentes, o fenótipo é o mesmo. 9 casos, em 16 de amarelas e lisas. Você vai perceber no quadrinho amarelinho, tá, com a linha achurada ali, nós vamos perceber 3 amarelas rugosas, tá, em 16. O Vzinho com a linha contínua, 3 em 16, verdes lisas. E vamos encontrar apenas um único caso de verde rugosa, tá? Então, essa é a proporção chamada de 9, 3, 3, 1. Agora, eu vou te ensinar agora, você vai ficar ligado no macete que eu vou te passar, tá? Fica ligado naquilo que eu estou te passando agora aqui no caderno. É muito mais fácil e vai te facilitar a vida. Beleza? Vou mostrar para você aqui uma forma alternativa ao quadrinho de Punnett. Mas de que maneira alternativa? Quando você deve fazer esta forma alternativa? Quando você sabe que os cruzamentos serão muito grandes, tá? Vai ter muito indivíduo diferente, muita possibilidade de genótipos e fenótipos diferentes, ok? Então, olha só, mas é bem simples, você pode aplicar toda hora isso aqui. Primeira coisa que você tem que saber, nós estamos falando da segunda lei, legal, então o exercício vai estar falando que os genes se segregam independentemente. O exercício geralmente fala isso, tá? Os genes estão localizados em pares de homólogos diferentes, se segregam de maneira independente. O exercício sempre vai falar isso. Então, olha só, eu tenho aqui 2 indivíduos clássicos aqui para a gente cruzar. 2 duplos heterozigóticos, heterozigótico duplo, heterozigótico duplo. Eu vou fazer uma perguntinha bem simples. Eu quero saber deste cruzamento, quantos indivíduos serão Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Eu quero saber quantos indivíduos serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, tá? 2 perguntinhas bem simples, para você me dar o valor aqui. Primeiro eu tenho que saber quantos cruzamentos possíveis. Então, eu tenho 2 elevado a n para cada um aqui, 2 elevado a 2 igual a 4. A mesma coisa para esse indivíduo aqui, 2 elevado a 2 igual a 4. Então, 4 vezes 4, eu tenho 16 cruzamentos possíveis. Então, o meu valor, eu quero saber quantos indivíduos eu vou ter de cada um desse tipo em 16 cruzamentos, tá? Por isso que a gente descobre aqui, para saber quantos vão ter. Então, olha só, não é independente? Se é independente, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o Azão, Azinho e vai cruzar com quem? Com o Azão, Azinho. Você vai cruzar esse com aquele ali, porque os genes têm que se trocar, tá? Entre eles. Eu não posso trocar A com B, eu tenho que trocar A com A. Então, olha só, Azão, Azinho vezes Azão, Azinho. Então, eu tenho possibilidade de Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e
Azinho, Azinho. Tá vendo aqui, ó, os 4 que eu quero. O B, a mesma coisa. Bzão, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. A gente vai chegar em combinação semelhante. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Ok? Qual é a pergunta que eu quero? Olha, eu quero saber quantos indivíduos serão Azão, Azinho, Bzão, Bzão. Ah, então tá bom. Eu quero saber Azão, Azinho. Percebe aqui, ó, Azão, Azinho, quantas possibilidades eu tenho? Ó, em 4 possibilidades, eu tenho 2 possibilidades. Então, quer dizer, eu tenho um meio de ser Azão, Azinho. Que é o que eu quero lá, ó, Azão, Azinho, ó, tá vendo? Agora, quantos podem ser Bzão, Bzão? Tá vendo aqui, ó, 4 possibilidades. Então tá aqui o meu Bzão, Bzão, é 1/4. Então, 1/2 vezes 1/4, eu vou ter 1/8. 1/8. 1/8 de quanto? De 16, porque era o total de cruzamentos possíveis. Então, quantos indivíduos terão esse genótipo aqui? 2. Se você montar o quadrinho de Punnett, achar todos os gametas de um lado, todos os gametas de outro, e sair destacando ali, procurando na real, isso aqui você vai encontrar apenas 2 indivíduos naquele quadrinho de 16 cruzamentos. Agora, vamos para a segunda pergunta. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos lá. Quem é Azão, Azinho? Olha lá, Azão, Azinho de novo. Ficou aqui, coincidência no exercício. Azão, Azinho me deu 1/2. 2/4, né? 2 em 4. Para ser Bzão, Bzinho, também é a mesma coisa. Olha aqui, ó. 2 chances em 4. Então, o que que eu vou ter? 1/2 vezes 1/2, 1/4. Quer dizer, 25%. De quanto? De 16. Então, esse 1/4 vezes 16, nós vamos ter o quê? Um resultado de 4. Então, 4 indivíduos terão essa possibilidade aqui. Agora, a UFSC, ela gosta bastante disso. Então, suponha que ela falasse quantos indivíduos serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, ok? Dê um total de 400 sementes que foram geradas. Então, ao invés de você multiplicar por 16, suponha que quantas sementes? Já estou acrescentando aqui o indivíduo, tá? 400 sementes no total. Quantas sementes serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? Quantas sementes? Nós já descobrimos ali que é 1/4, né? 1/4 de sementes aí que vão ser Azão, Azinho, Bzão, Bzinho por causa daquele cruzamento. O que que eu faço? Multiplico não agora pelo 16, tá? Porque aqui era só para a gente descobrir quantos tiveram. Então, vamos multiplicar pelo total de sementes que foram obtidas. Então, de 400 sementes, né? 100 sementes serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Lembrando que se é um exercício da UFSC, tá? Não pode ter 3 dígitos ali, caso eles falem para você marcar no cartão resposta o resultado obtido. Então, eles colocariam aqui 396, tá? Para você adquirir, por exemplo, 99 sementes Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ok? Para caber ali no cartão resposta e dar tudo certinho na prova lá. Ok? Bem simples o exercício. Então, grava sempre isso. Descobre lá o número de gametas. Bacana! E aí, separa. Não é independente? Separa. Faz o cruzamento aqui entre os As, faz o cruzamento entre os Bs. Se tiver C, se tiver D, também faz a mesma coisa. E depois você vai fazer o quê? Aplicar aquela regrinha do E. Quando você quer mais de uma informação, você multiplica. Então, você multiplica o do A, multiplica o do B, multiplica o do C. E aí você vai descobrir quantas possibilidades, né, vão ter daquilo que você está desejando. Como nós fizemos aqui, ó. Quantos indivíduos serão Azão, Azinho,
Bzão, Bzão. Quantos indivíduos serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho? Se tivesse Czão, Czinho, Dzão, Dzinho, a mesma coisa. Faz tudo separadinho. Porque aí você não precisa montar aquele quadro e a tua chance de errar é muito menor. Ok? Beleza. Só para lembrar então, quando você tem o polihibridismo, né, nós vimos agora no caderno, é só ir acrescentando, só vai acrescentando. Faça tudo separado. Cruza A com A, B com B, C com C, D com D, E com E, e aí você vai vendo as possibilidades que você está procurando ali, né, que o exercício está desejando que você saiba. Beleza? Essa é a aula sobre a segunda lei de Mendel. Na próxima aula, nós vamos estar falando de alguns casos especiais que envolvem a segunda lei de Mendel, ok? Como a questão dos genes complementares, a questão da epistasia, mas isso é assunto para a próxima aula. Beleza? Até a próxima.